bem com vocês? Eu espero que sim. Então, gente, eu tava ali lendo, né, no meu Kindle, porque com certeza o Kindle foi a melhor aquisição que eu poderia ter na minha vida, porque facilitou demais a leitura. Eu não tô conseguindo ler livro físico por causa do meu filho, mas graças a Deus existe o Kindle, né? Eu comprei o Kindle em 2024 e valeu muito a pena o investimento. Quando eu ouvi falar sobre o Kindle, né, que muita gente aí falava que era a mesma coisa que ler em papel, eu ficava pensando, é mentira. Não tem como, né, um aparelho tecnológico representar um papel. E eu sempre preferi ler livro físico do que digital. Pois bem, né, o Kindle tá aqui, né, e o Kindle me ganhou completamente, porque, gente, facilita demais as leituras. E assim, como pessoa cristã, eu não tenho como dizer que eu não gosto de ler, né, eu leio desde criança. E como pessoa cristã, eu digo pra vocês, não existe uma pessoa cristã de verdade, ou cristão, né, que não gosta de ler. Porque, primeiro, Deus deixou a palavra dele num livro, né, na Bíblia Sagrada. Então, um cristão que diga que não gosta de ler, já está indo totalmente contra as escrituras, né? Porque um dos mandamentos da gente é a gente meditar na palavra de noite. E como a gente vai meditar na palavra de noite sem a leitura? Então, é importante que a gente tenha o nosso momento devocional todos os dias, a gente abra a Bíblia para ler, para refletir. Muita gente pode dizer, mas eu posso meditar na palavra assistindo a pregação. Gente, pregação é bom, a gente adquire conhecimento, mas a leitura é outra coisa, sabe? Os efeitos que a leitura tem no cérebro é bem diferente do que só assistir uma pregação. O esforço, o empenho que você coloca em você sentar ali na mesa, separar um momento do seu dia para você sentar na mesa para você ler um livro, é totalmente diferente a experiência, tá? Então eu posso dizer algo para vocês. Vocês estão perdendo tempo se vocês ainda não começaram a ler esse ano, sabe? Coloca aí como meta vocês lerem um livro pelo menos por mês. Se vocês conseguirem ler um livro por mês, são 12 livros por ano. E, gente, 12 livros é muita coisa para um país que mal lê. Porque as pessoas estão tão acostumadas a ficar o tempo todo no celular que não querem mais ler. Essa é a realidade que a gente está vivendo, né? E, gente, só nesse mês de janeiro eu já li 14 livros. E nós estamos agora no dia 16 que eu estou gravando esse vídeo. E eu já li 14 livros, tá? E eu não tô falando isso pra me gabar aqui, mas pra falar a vocês a importância da leitura, em que em vez de eu estar perdendo meu tempo no Instagram, rolando rios, feed infinito, né? Porque o Instagram é infinito. Antigamente a gente entrava no Instagram, olhava alguns posts, algumas coisas e depois encerrava. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia é infinito. Se você entrar no Instagram, você não para mais. A sua celular vai descarregar e não vai acabar de você ver rios e de você ver feed. E stories também, né? Porque as pessoas estão sempre postando também alguma coisa. Então, em vez de eu perder esse tempo no Instagram, na rede social, eu tô investindo em livros. Eu não tô dizendo a vocês que eu não tô entrando na rede social. Eu estou entrando sim no Instagram, que é a rede social que eu mais entro. Porém, eu fico lá um tempinho. Quando eu percebo que eu estou passando muito tempo, eu já penso, tá na hora de sair. Tá na hora de voltar para as minhas leituras, né? Então, assim, eu passo grande parte do tempo sozinha com o meu filho, né? E eu tava comentando com o meu parceiro hoje a respeito dos livros. Eu disse a ele que eu tô com a meta de chegar a 100 livros lidos no ano. Ano passado eu li 52 livros e esse ano eu quero ler 100. E aí ele achou muito, né? Ele disse assim, mas tem certeza que tu vai colocar 100? 100 é muito. E aí eu disse a ele, mas ano passado eu li 52. Também é muito, né? Comparado pro brasileiro que mal lê. E aí ele ficou dizendo, né? Ai, sério? Quantos livros você... Aí eu disse a ele, né? Quantos livros eu tinha lido? Eu tinha lido já 14 livros. E aí ele ficou, tipo, desacreditado. Ele disse, não é possível, né? Porque ele passa muito tempo no trabalho, então ele não me vê muito lendo em casa. Ele me vê, assim, lendo antes de dormir, ou pela manhã, que é quando ele tá em casa. Mas ele passa grande parte do tempo fora, né? Então ele não vê eu substituindo muitas vezes o celular pelo livro, pelo Kindle. E aí ele disse, não é possível. E eu disse, é. E aí ele disse que achava que, por eu estar conseguindo ler tantos livros, ele achava que no Kindle a quantidade de páginas era diferente do livro físico. Ou seja, que no Kindle tinha menos páginas ou a fonte era maior. E é por isso que eu conseguia ler mais. E eu tava rindo porque realmente, né, pra quem não tem o Kindle, vai dizer isso, vai ter essa impressão. Mas, gente, o Kindle faz a gente ler muito mais rápido. Porque ele é um aparelho desenvolvido somente para leitura, você não força a vista. Por eu ler muito, o meu parceiro já disse que vai fazer um óculos para mim, mas nesse caso é bom, né? Porque mesmo que não forçando tanto a vista, depois, no futuro, eu penso em voltar a ler livros físicos. Então, com certeza, quando eu começar a voltar a ler livros físicos, eu vou precisar, né,
mais foco na leitura, vou precisar ter uma vista melhor, né? E eu tenho astigmatismo e miopia, né? Meu parceiro também tem. Lógico que ele tem mais do que eu, né? Questão de astigmatismo e miopia, mas não deixa de ter, né? Ele tem também. E aqui no fundo, que tá fazendo barulho aqui é meu filho, né? Então, gente, o que eu posso dizer pra vocês é que a leitura sempre será assim, um investimento maravilhoso, sabe? Eu realmente vejo que a leitura é um investimento e eu acredito que é o melhor investimento que vocês possam ter, sabe? É a leitura, gente. Eu sei que muitas coisas nos prendem, né? O celular é uma coisa que nos prende muito. Televisão, né? Os streams aí sempre estão prendendo a nossa atenção. Mas o melhor investimento de todos que a gente pode ter é, de fato, dedicar tempo à leitura. Então, assim, tem livros cristãos, assim, maravilhosos, sabe? Maravilhosos mesmo. E a gente nunca vai perder tempo lendo. É sempre um investimento, porque a gente sempre tem algo a aprender com algum livro. Então, eu tenho ótimas indicações de livros para dar para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo só indicando livros. Livros que eu li ainda nesse ano. Eu vou mostrar alguns livros aqui. Eu acho que eu vou fazer depois um vídeo mostrando os livros que eu li esse ano, porque eu li livros maravilhosos. Livros que me fez refletir bastante. E eu tô muito feliz, gente, por ter voltado esse hábito, porque eu lia desde criança e passei um tempo sem ler. E aí, no final do ano passado, na verdade, eu voltei com tudo. O ano 2025, assim, foi um ano que eu tive meu filho, né? Foi um ano que grande parte, mais da metade do ano eu estava grávida, né? Então eu li algumas coisas, mas muitas vezes eu ficava cansada, enjoada para ler alguma coisa, então não li tanto como eu gostaria. E depois que meu filho nasceu ficou mais difícil, porque eu fiquei noite sem dormir, tinha que dar atenção ao meu filho, tinha que me adaptar à nova rotina. Então eu acabei também não lendo tanto. Mas no final do ano passado, que agora tá um pouquinho mais fácil de cuidar do meu filho, aí eu consegui me engajar mais na leitura. E esse ano, gente, vai ser o ano que meu filho vai andar, vai dar as primeiras palavras. Vai ser também um ano de adaptações diferentes, porém eu acredito que vai ser mais fácil que o ano passado. Porque agora eu já tô sabendo cuidar de um bebezinho, né? E já ele não vai ser mais um bebezinho, vai ser uma criança, né? Correndo, andando por aí. Então a tendência é a rotina se ajustar, as coisas ficarem mais fáceis. Até mesmo para eu conseguir cuidar mais de mim, tá? Meu filho tá aqui, gente, tossindo, porque bebê tem dessa. Quando ele não tem a atenção que ele quer, ele começa a tossir. E meu filho tá assim, né? Então, é isso. É gravar, mesmo assim, gravar com o meu filho, fazendo barulho no fundo, né? É isso que nós temos pra hoje, pra esses dias, né? Porque eu não consigo gravar sem ter ele pertinho de mim, né? Porque ele começa a chorar. Meu filho não pegou chupeta, não pegou mamadeira, né? Nada que assim, uma mãe tenta fazer para que o filho se acalme, para que o filho não chore tanto e tal. Meu filho não se adaptou a essas coisas, gente. Olha que eu insisti bastante, né? Meu parceiro também insistiu. Eu pedia para ele sempre ferver, esterilizar direitinho, né? A chupeta. Ele tentou bastante, mas não deu. E é isso, né? Basta a gente agora se conformar com isso. E muita gente diz, se ele de novinho não pega a chupeta, mamadeira, não pega mais. E é aquilo, a esperança é a última que morre, né? Eu espero no futuro que ele consiga pegar pelo menos a mamadeira, né, gente? Pra alimentação, pra caso eu precise sair de casa pra resolver alguma coisa, né? Porque agora, como ele está só no peito, qualquer lugar que eu vá, eu tenho que levar ele, né? E muitas vezes eu não consigo ir em alguns lugares, tipo ir no salão, me cuidar da forma como eu gostaria, porque eu tenho ele, né? Então às vezes eu levo ele pro salão, mas aí alguém tem que estar de olho nele, enquanto eu tô fazendo um atendimento ou alguma coisa do tipo, né? Então não é fácil, não é simples. Pra quem não tem rede de apoio, né? Porque pra quem tem rede de apoio é fácil, você marcar um salão, marcar alguém pra ficar com o seu bebê e você simplesmente vai, né? Mas no meu caso não é simples assim. Então, minha gente, o que eu posso dizer pra vocês é que a leitura é um dos melhores hábitos e você vai receber os benefícios a longo prazo, sabe? Você está cuidando da saúde do seu cérebro a cada momento que você investe na leitura. Então, eu tenho certeza que no futuro eu vou me agradecer muito, né, por ter persistido nesse hábito saudável, que é um hábito, como eu disse a vocês, que eu tenho desde criança, mas que eu parei por inúmeros motivos, né? Mas depois eu voltei a ler, porque a leitura sempre pra mim foi um refúgio, sempre foi algo que eu me sentia muito bem, né? Você dá asas à imaginação quando você lê um livro e você se transporta para vários lugares diferentes. Muitas vezes você é que nem eu, né? Tem uma rotina,
tem afazeres e você não tem tempo para fazer algumas coisas que você gostaria, você não tem possibilidade de viajar. E na leitura você conhece novos mundos, você conhece lugares, né? Você é como se você vivenciasse aqueles lugares na sua imaginação. E um fato interessante, gente, é que para o cérebro ele não sabe a diferença da imaginação para a vida real. Então, a cada vez que você lê um livro, né, e você enxerga assim no ambiente, para o seu cérebro é como se você realmente estivesse ali. É tanto que teve uma época que eu pesquisei tanto, gente, sobre Paris, que eu comecei a ter vários sonhos viajando para Paris, sabe, num voo indo para Paris, estando em Paris mesmo, querendo tirar foto perto da Torre Eiffel e tudo mais, porque para o cérebro não tem essa diferença. Então, você vivenciar coisas incríveis na imaginação como se fosse na vida real é algo assim maravilhoso, né? Eu amo essa sensação de estar imerso nas leituras. E quando você está imerso nas leituras, você não se sente só, né? Porque às vezes o seu dia a dia você se sente só. E, gente, a maternidade muitas vezes ela é solitária, tá? Eu digo isso porque eu passo grande parte do tempo sozinha com meu bebê, pelo meu marido tá trabalhando, né? E minha mãe viaja, minha mãe agora está de folga, né, de férias, porém ela sempre está viajando, ela nunca está em casa. E a minha sogra também, ela dificilmente vem aqui, né, tem a vida dela, tem os afazeres dela, né. Por mim ela viria mais vezes, mas ela também tem a vida dela, né. Então, assim, cada pessoa tá meio que vivendo a sua vida, e por cada pessoa tá vivendo a sua vida, muitas vezes é como se a sua vida tivesse parado. Tá meio que todo mundo saindo, viajando, tudo mais, e você que tem criança pequena não tem aquela liberdade, né? E às vezes eu queria poder sair também com mais pessoas, mais amigas que são mães, só que elas também têm a vida delas, né? Eu tenho uma amiga que ela é mãe, só que ela também trabalha. Então, acho que grande parte das vezes, quando ela tá de folga, ela prefere estar em casa, descansando, com o marido, né? E eu super entendo ela, porque se eu estivesse no lugar dela trabalhando, que nem ela trabalha, também estaria da mesma forma. Então, enfim, gente, eu vim abrir esse vídeo aqui pra falar a respeito de leitura. Acabei desabafando, né? Mas é importante também a gente colocar pra fora alguns sentimentos. E eu acho que devido a isso, mas o que eu tô falando também se interliga com a leitura, tá? Então, eu acho que a leitura faz com que você não se sinta tão só por isso, porque por mim eu estaria mais presente na vida das pessoas, né? Eu sairia mais, conversaria mais, mas eu entendo que também cada um tem a sua rotina, tem a sua vida. Então, para eu também não me sentir tão só e também não ficar só imersa no celular, que é prejudicial, você tá direto em cima de tela, né? Tanto na TV quanto o celular possui a luz azul, né? E a frequência, né? A luz azul de forma prolongada faz mal ao cérebro, traz mais ansiedade, né? Para quem usa redes sociais traz mais comparação também. Você se desliga um pouco da sua rotina, você deixa de ser grato, inclusive, pela sua vida, sua rotina, para olhar a vida dos outros. Que muitas vezes nem é realidade. As pessoas estão mostrando ali somente o que elas querem mostrar. E a gente tá como espectador da vida alheia, olhando a vida das pessoas, acreditando que muitas vezes elas estão vivendo aquilo que elas estão mostrando. E não, gente, existe muita mentira na rede social. Existem muitas coisas assim que a gente vê e que a gente pensa, nossa, deve ser incrível a vida de fulano, nossa, olha o relacionamento de ciclano. Mas nos bastidores, cada um sabe o que é que tá vivenciando. Então, assim, é bem diferente os bastidores da vida real, né? Então, eu abri essa câmera aqui pra falar de livro, mas assim, eu abri na verdade essa câmera pra falar aquilo que tava no meu coração pra falar, né? Porque existem muitas coisas que a gente pensa, que a gente sente e que é importante a gente colocar pra fora. Não importa como, mas é importante que a gente coloque pra fora, né? Na verdade, importa como sim, né? Eu vou me corrigir. Porque se você colocar pra fora pra uma pessoa fofoqueira, a sua situação só vai atrapalhar, vai trazer ainda mais problemas. Se sabe o problema, fala pra uma pessoa fofoqueira, vai trazer ainda mais problemas. Então, eu vou me corrigir aqui. Fale seu problema, desabafe pra Deus. Eu tô desabafando pra vocês aqui uma coisa que é simples, uma coisa que eu sei que não vai complicar a minha vida falar aqui no YouTube e tal. Mas existem coisas mais pessoais, existem coisas assim que a gente sente, que são mais profundas, que nem todo mundo vai entender, né? E nem todo mundo vai conseguir nos acolher e que é mais seguro, né? Mais sensato, tem mais sabedoria você falar diretamente com Deus. Então existem coisas que a gente pode falar, tipo aqui que eu tô falando na rede social, que o YouTube não deixa de ser uma rede social, né? Eu não vejo tanto como rede social porque às vezes a gente vê como rede social aquilo que a gente passa muito tempo, que a gente tá consumindo sempre. E o YouTube também é uma rede social assim que eu não entro tanto, né? Eu entro pra consumir alguns conteúdos específicos, coisas que me chamam a atenção, e depois eu saio pra viver minha vida. Porque eu entendo que eu não posso viver à mercê de nada, nada pode nos escravizar. E eu percebo que nós como cristãos precisamos refletir muito sobre isso, né? O que é que tem nos escravizado? Porque tudo aquilo que nos mantém escravo é um vício, né? E todo vício ele é pecado.
Então a gente precisa parar para refletir o que é que tem nos escravizado. Será que o celular tem roubado mais a sua atenção da sua família? Tem roubado sua atenção? Tem feito que você pare de dedicar seu tempo à sua família, à sua casa? Então, tempo que você poderia dedicar seus filhos de atenção, ao seu marido, à sua casa, às vezes você está ali grudado no celular, né? E eu algumas vezes me peguei fazendo muito isso, e eu parei para refletir que, de fato, o hábito da leitura me ajudou muito nessa questão de deixar um pouco o celular de lado e, de fato, me alimentar com aquilo que vai enriquecer a minha alma, né, o meu espírito, que é a palavra de Deus, que são livros cristãos. Eu leio livros que não são cristãos também, mas livros que trazem um ensinamento, uma edificação. Então, assim, não é errado você ler livros que muitas vezes não têm um título cristão, desde que esses livros te tragam ensinamento, te levem ao que é certo, te façam refletir, te levem ao caminho bom, né? Porque nem todo livro também ele é construtivo, e é muito importante falar sobre isso, né? Como leitora, eu sei que existem muitos livros que não são edificadores, e eu não me prendo a livros assim, eu não gosto de livros assim. Quando eu vejo livros muito fantasiados, livro, sabe, indicando coisas erradas, o livro que eu sei que vai mexer com a minha mente de alguma forma, trazer alguma preocupação para minha alma, eu já descarto. Tipo, gente, eu não gosto de livro de terror, livro de suspense, não gosto, não acho que assim edifique a alma. Pode ser um entretenimento, pode ser algo assim que está preenchendo seu tempo, mas eu penso assim, se você quer preencher seu tempo, preencha seu tempo com algo que edifique, algo que você pode aplicar no dia a dia. Eu sei que tem gente que gosta de ler livros e não gosta de ler livros de autoajuda porque acha que é muito clichê, mas existem palavras, existem coisas nos livros de autoajuda que ajudam muito, como já diz, né, autoajuda, lógico que vai ajudar, que edificam muito algumas pessoas que estão ali, às vezes, no fundo do poço emocional, pessoas que estão passando por um problema muito grande, emocional, espiritual, e encontram nos livros um refúgio, sabe? E também tem muita gente que usa o livro como terapia. É quase o meu caso também. Eu busco ler muitos livros que me ajudem, porque eu não tenho, no momento, né, money para financiar uma terapia. É bom, quem tem dinheiro para uma terapia, investir na terapia é maravilhoso. No meu caso, eu não tenho, né? E eu vou fazer o quê? Vou ver me lamentando porque eu não consigo ir numa terapia agora? Não, né? Eu vou utilizar as ferramentas que estão à minha disposição. Então, cada um utiliza as ferramentas que estão à sua disposição. Eu sei que escrever é uma forma maravilhosa de expor sentimentos no papel. Então, eu tenho que começar da escrita também. Então, existem assim muitas coisas terapêuticas. Eu acho que nada do que eu estou falando aqui substitui de fato uma terapia, porque a terapia ela é bem mais minuciosa, trabalha alguns detalhes que pra gente às vezes passa imperceptível, né? Porém, já é um começo, é melhor do que nada, né? Já que eu não estou fazendo uma terapia, melhor do que nada, então eu vou investir o meu tempo naquilo que edifique a minha alma, né? E é o foco que eu estou para o ano 2026. Me colocar como prioridade no sentido de engrandecer a minha alma, né? Porque se a gente não se cuida, se a gente não se coloca como prioridade, como é que a gente vai conseguir cuidar do próximo? E para as mães também, né? Se você tem filho, como é que você vai conseguir cuidar do seu filho se você não cuida de você? Né? Se você não dá atenção para aquilo que realmente vai trazer benefícios para a sua vida, né? Então é muito nobre a gente cuidar dos outros, né? Cuidar do marido, cuidar do filho, mas nós mulheres também precisamos cuidar de nós. Então, gente, esse vídeo já tá ficando longo, né? Eu não tenho problema nenhum em fazer vídeo longo, na verdade eu gosto de vídeo longo, porque eu acho que as pessoas que gostam de vídeo longo vão assistir, né? Eu acho que quem gosta de vídeo longo vai encontrar o vídeo. E os meus vídeos eu não tenho intuito nem de ser longo, nem de ser curto. Eu acho que às vezes eu abro o vídeo e começo a falar simplesmente aquilo que eu acredito que tô pra falar ali. Eu acho que o que importa é simplesmente falar e esperar que alguém que assiste se identifique, reflita. Então muitas vezes não me apega a tempo, mas agora eu já tenho outras coisas pra fazer, né? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, gente, deixa seu like que me ajuda muito no canal. Se inscreve no canal, tá bom? E um grande beijo.